Olá, seja muito bem-vindo ao programa Novas Histórias. Eu sou o Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar para vocês o programa Novas Histórias. E o objetivo do nosso programa é mostrar às pessoas ali que passaram pelo projeto Ceifar, tiveram as suas vidas transformadas e ainda apresentar também o propósito de trabalhar a questão da educação, da prevenção e também instruir a pessoa contra a questão das drogas. Estamos aqui com o Eliel Hopper. Obrigado pelo convite, é um prazer. Com a doutora Raquel. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é uma honra. E para brilhantar um pouco um tom musical, estamos com a presença do querido Denilson. Então, para dar início a esse bate-papo nosso, Eliel, se apresenta um pouquinho para nós. Quem é você, de onde você vem, rapidamente. Eu sou de Curitiba mesmo, né? Mas tive 27 anos de dependência química e foi por intermédio do Instituto Ceifar, onde eu consegui minha recuperação e estou aí 5 para 6 anos recuperado para a honra e glória do nome do Senhor. Doutora Raquel, por gentileza, sua apresentação. Eu sou psicóloga do projeto Ceifar, né? Uma média de quase 12 anos, né? Desde 2008, mais ou menos, 2007, 2008. Estou lá auxiliando, digamos assim, a lidar com essa doença, né, que a gente sabe que acarreta tanta dor e sofrimento, não só para a pessoa que faz o uso, mas também para toda uma família, né? Certo. Então, para dar sequência ao nosso programa, a gente tem um vídeo institucional mostrando um pouquinho do projeto Ceifar, a gente quer apresentar para vocês. Eu sou o coordenador geral do Ceifar. O principal objetivo que eu sempre falo que são os meninos, o tratamento dos meninos. Não desprezando a ciência, porque temos psicólogos e psiquiatras que trabalham, mas nós somos totalmente convictos de que a transformação ocorre com Jesus. Então, nosso principal objetivo aqui no Ceifar é levar a palavra de Jesus para eles, tanto que o dia já começa com uma oração no café, separado por mesas, que significam cada chalé, fazem uma palavra e uma oração agradecendo o café. Das 8 às 8h30, temos o culto de louvor, que são 30 minutos com palavra e com louvor, porque a palavra fala que Deus habita entre os louvores. Então já começamos o dia dedicando nosso dia para Deus. Ali depois começa o devocional, que é ministrado pelos pastores e pelos monitores, que são 25 lições por mês, onde eles aprendem da palavra, onde fazem dinâmicas, onde fazem tarefas que têm que entregar no dia seguinte. Às 10 começa a laborterapia, que seria trabalhos para eles trabalhar a mente, as novas responsabilidades que estão tomando aqui neste tratamento. A meio-dia começa o almoço, depois tem livre até as 2 da tarde, e às 2 da tarde começa a laborterapia de novo, mas também quase todos os dias tem uma palestra de voluntários onde vêm a falar justamente da palavra de Deus. Quando 4h15 já acabam as tarefas da tarde, vem o café, oração, agradecendo o café, e depois tem livre até às 7, que vem o jantar, e depois do jantar quase sempre também tem uma visita de um voluntário que vem dar a palavra de Deus para que fortaleça esse novo sentido que estão procurando na vida. Eu sempre falo para os meninos que tem 3 dias importantes na vida de um ser humano. O primeiro é o dia do nascimento. O segundo é o dia do novo nascimento. E o terceiro dia mais importante é descobrir para que você nasceu de novo. E isso que vão descobrir aqui. Deus vai falar claramente nos corações. Então, como é possível ver nesse vídeo, a estrutura do projeto Ceifar é excelente. Eles trabalham a parte psicológica, psiquiátrica, tem a questão laboral
e também, o principal de tudo, ao meu modo de ver, a questão espiritual, que a soma disso tudo ajuda, né, doutora Raquel, Eliel, na questão da transformação da vida do indivíduo. Eliel, o que te remete este vídeo? Bom, revendo agora o Ceifar, me faz pensar que ele foi na minha vida um divisor de águas. Antes ou depois, que foi o sentido da vida. Porque vivia levado como folhas ao vento. Não tinha perspectivas, não tinha sonhos, ideais. E ali eu, primeiramente, formei meu caráter e sem Deus nada podeis fazer, diz a palavra. E ali eu tive esse conhecimento. Eu absorvi tudo que me for ensinado, porque desde do próprio labor, você, a princípio, você fica meio apreensivo, né, com as tarefas, que às vezes não faz parte do seu cotidiano, né? E no começo eu diria assim, ficou um pouco difícil de apreciar a chácara, as belezas que nós vemos ali. No começo parece que meio fechado, porque você ainda está com a cabeça lá fora, né? Isso vai, com o passar do tempo, eu acho essencial o tempo que o projeto determina para que você consiga se situar lá dentro, né? Porque a princípio você está lá dentro, mas as suas lembranças, a sua memória está lá fora. E são 7 meses ideais para a transformação da vida da pessoa. Porque os primeiros meses é aquela necessidade, aquelas lembranças, né? Assim que você vai se desvencilhando e vai se conscientizando que aquilo é necessário para você, você vai aceitando aquilo, né? Porque se você não aceitar, você não fica lá dentro, porque não tem porteiros, vigias, não é um presídio, né? Você é livre para sair quando quiser. Correto. A sua limitação, os muros são a sua consciência. Certo. Doutora Raquel, trabalhar a questão psicológica, psiquiátrica, a questão do labor espiritual, como que isso pode ajudar na transformação do indivíduo que de repente se adentra lá no Ceifar para uma vida nova lá fora? Olha, é interessante e é necessário que eles possam entender, né, que ele naquele momento talvez não seja o lugar ideal para ele poder viver, né? Mas é necessário para esse momento da vida dele que ele se encontra, onde ele se encontra desorganizado, onde ele não encontra, como o Eliel falou, não encontra perspectiva de vida, não tem sonhos, não tem mais algum objetivo aonde ele possa chegar de uma maneira crescente, né? Como pessoa, como ser humano, e por que não dizer como filho de Deus, né? Então, quando nós falamos do trabalho que nós temos lá, no nosso programa terapêutico, ele é norteado todo para que eles consigam, né, ter lá cada um fazer o seu projeto individual. Então, o que nós, como seres humanos, fazemos? Nós temos de manhã, fazemos as nossas higiene, nós conseguimos tomar café da manhã, nos alimentamos, vamos trabalhar, né? Temos o nosso horário do almoço, temos à tarde ainda o trabalho, né? E lá é a mesma coisa, né? Então, é o nosso cotidiano lá de fora sendo começado lá dentro. Por quê? Porque quando eles estão na adicção, eles não têm mais isso, eles não têm essa rotina. E lá eles vão aprender, né? Aí depois eles passam para um momento onde eles têm que lidar com o autoconhecimento, né? Correto. Como foi ele, né? Quem era o Eliel? Né? Essa é uma pergunta que ele fez constantemente. Para que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é o legado que eu vou deixar? E a senhora acompanhou, né, a transformação de vida dele lá dentro do projeto. E ele teve uma transformação maravilhosa, né? Foi da maneira de vida como ele estava, né? Para ser o homem que ele está hoje, ele conseguiu ressignificar os seus valores, né? Como ele falou, né? Até mesmo aquele caráter que estava comprometido. Pois bem, para você que de repente tem um familiar, uma pessoa que você ama passando pelo problema da drogadição e quer ajudar essa pessoa, eu desafio a você a conhecer um pouco mais do projeto Ceifar, acessando o site
e dar a oportunidade para esta pessoa ter a vida transformada. Vamos para o nosso intervalo comercial e logo mais nós voltamos para continuar o nosso diálogo. Olá, voltamos com o nosso bate-papo aqui com o Eliel, com a doutora Raquel. Mas Eliel, como que foi o início para você do uso de substâncias químicas? Na verdade, começou meio que sorrateiramente, assim, né? Foi com amizades fora do meu... de coisas de família, dos ensinamentos de família, não exatamente com drogas químicas. Começou o cigarro, que não pega nada, sabe? Aquele papo descolado, que se você não se entrosar com a galera, você é recriminado. Descartado. Entendeu? E para você fazer parte daquilo, você não se percebe, ou pela falta de conhecimento, onde aquilo vai levar, você não vê que está entrando numa escravização, na verdade, né? Então, começou com o cigarro, depois veio a maconha, e então, depois de já coisa de 1 ano, 2 anos, aquilo já não satisfazia e foi a busca de coisas mais fortes, mais emoções, e esse vínculo, esse ciclo, você começa a formar amizades que não existe mais um interesse. Como é que está a sua saúde, sua família? Onde está boa, entendeu? Você vive um ciclo só em querer saber sobre drogadição, o papo. E passaram-se 27 anos e você teve momentos de dificuldade, destacando o momento mais sofrido, assim, que você poderia falar. Que todo ato tem uma consequência, né? Então, eu levei essa prática para os meus empregos, que desfaleceram, não consegui permanência em emprego, e eu não consegui ter muito sucesso. E acabou-se eu correndo para o crime, para o sustento, e esse me levou para trás das grades. Então, esse foi o momento mais difícil, que inclusive dentro dos presídios eu perdi meu pai. Quando eu saí, após 4 anos, 1 ano depois que eu saí, um filho meu de 17 anos se suicidou. E difícil. Então, as coisas... Na verdade, você entra nessa vida e você não mede as consequências. Tem coisas que eu costumei dizer que não tem culpa, né? Mas elas acontecem com... envolve pessoas que não têm Uma coisa vai ligando a outra, vai ligando a outra, pessoas que não tem nada a ver quando você vê, somente família, né? Família sofre talvez até mais do que a gente. O que você acha que conduziu você assim para as drogas, assim? O que você pontua como talvez o principal motivo, enfim? Olha, eu vim de uma família cristã, né? Eu tinha de tudo para dar certo, né? Mas eu, de certa forma, parece que a rua me atraía mais do que a igreja. E eu comecei a buscar outros caminhos, comecei a trabalhar cedo e teve uma oportunidade de eu morar no alojamento do emprego. Então eu me distanciei da vigia dos meus pais. E eu, de certa forma, não queria muito ir para a igreja, aquelas coisas, né? E, na verdade, o que motivou foram as más companhias, más influências. E também a falta de informação também, que às vezes, mesmo você sendo de um lar cristão, aí não impediu que você fosse conhecer esse caminho devasso, né? E talvez um pouco da falta de informação te permitiu ir a esse caminho, né? Muita, além de ser uma outra época, né? Porque, por exemplo, hoje existe um certo conhecimento, um certo alerta, somente ao cigarro, que não é considerado uma droga, mas hoje
as pessoas já vê como uma droga lícita. Mas antigamente o cigarro era um status, entendeu? Entendi. Você sentava numa mesa de bar para você impressionar, você ostentava uma marca de cigarro, entendeu? Hoje a mentalidade da própria juventude é outra, entendeu? E então essa falta de informação, como a internet, hoje quem quer busca, procura, como projeto, né, ou psicologia, pessoas que estão determinadas em prever isso. Se você procurar uma prevenção, ou se basta uma informação, você tem alerta todas as horas Sem dúvida. de evitar esse caminho, né? E se você não dá prestígio a isso, é muito fácil chegar no fundo do poço. Doutora Raquel, ele colocou um ponto ali que ele foi criado no lar cristão. E temos visto, talvez a senhora ali dentro do projeto Ceifar, tem se deparado com jovens que de repente são de famílias cristãs que estão ali dentro. O que leva o jovem cristão, muitas vezes, a não falar não para as drogas e de repente se mergulhar por este caminho? Se a gente puder ver em termos de desenvolvimento emocional, tá, nós diríamos que lidar com frustrações. Né? A gente vem de uma geração onde dificilmente ela lida com frustração. Ela não lida com as perdas, elas não lidam com a dor. Né? Hoje nós vivemos uma era da internet onde as informações estão todas aí. Né? Então nós sabemos que realmente eles podem ver. Mas o que a gente pode perceber também é que eles não lidam com a frustração. Então, o não, ele não é muito bem dito, né? Ele não é nem muito bem visto. O nosso papel como mulher, né? No caso, eu também sou mãe, como mãe, a gente trabalha, a nossa vida de hoje é uma vida extremamente corrida, onde a gente trabalha e está exclusivamente, às vezes, muito mais lá fora do que dentro de casa, né? E a gente acaba, de alguma forma, tendo que suprir essa necessidade dessa criança. E, às vezes, a gente não supre de uma maneira na construção desse emocional. E sim, simplesmente para tirar um pouco daquele estar lá fora, né? Então, ela consegue dando para a criança, né? Então, o que a criança pede é dado. Então, à medida que ela quer alguma coisa, ela aprende a pedir, a exigir, né? Então, quando ela não recebe, ela entra na frustração. Ela não sabendo trabalhar com isso, ela vai ter uma autoestima mais baixa, não vai saber trabalhar com esperar, não vai saber trabalhar com uma expectativa. Então, a responsabilidade cai sobre os pais, muito mais, que não sabem dizer não muitas vezes. E eu não gosto muito de trazer isso como uma culpabilizar, né? Sim. Uma família. Mas eu acho que tem coisas que nós podemos prevenir. Correto. Né? Toda criança vai querer só ouvir o sim. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente, como adulto, se a gente vê, a gente também... Verdade. A gente só consegue raciocinar que nem todo sim a gente vai poder ter, que a gente tem que buscar uma satisfação de alguma outra forma. Né? Então, a criança, ela vai precisar. E a família, a educação, ela é a base. Onde a criança vai procurar ter, inclusive, a família, ela traz essa segurança emocional para os filhos, né? Para a criança. Tá? Então, citando essa questão, né? A senhora falando para os pais especificamente, o que a senhora poderia, já falando para os pais, para este alerta que a senhora já trouxe, mas discorrer um pouco mais nesse sentido, alertando, ligando esse alerta de uma forma bem mais enfática, assim. Eu diria assim, o não faz parte da vida. Tá? Não tenha medo de dizer não para seu filho. Tá? Porque a criança que não recebe o não, ela tem menos preparo quando ela estiver na fase adulta. Né? Então, o não faz parte, a frustração faz parte, né? Ela tem que ter rotina, a criança tem que ter o diálogo. Né? Nem sempre eu vou ser a boazinha para minha filha, nem sempre o pai vai ser o bonzinho. Pai é pai, não é amigo.
né? A função de autoridade, ela é dos pais, né? É ele que é o educador. Não terceirizar isto, né? Isso. Então, hoje em dia, em função até mesmo dessa vida corrida, como eu falei para você, isso é muito, né? Daí isso terceiriza numa atividade, no caso escolar, né? Aí aí a criança vai fazer um balé, os meninos vão fazer um judô, então eles também estão convivendo fora, né? Mas a base familiar é o que vai dar segurança, e a criança que tem a base familiar, onde ela sinta que existe um afeto, ela é uma criança mais segura, é uma criança que vai responder melhor aos questionamentos da vida, né? Eu sempre digo que a criança que tem dificuldade de trazer o papel da autoridade, a figura do pai, é um adulto que vai ter dificuldade de escolher uma profissão, submissão às autoridades, de escolher que curso eu vou fazer, né? E até mesmo de dizer, né? Olha, até onde que eu posso ir. Ok, doutora Raquel. Quero chamar o intervalo comercial e logo nós voltamos com o nosso bate-papo. Olá, voltamos. Mostramos nos blocos anteriores um pouco do drama que o Eliel viveu e também conversamos com a doutora Raquel, que trabalha lá ativamente no projeto Ceifar. Eliel, nós conversamos um pouco com as suas irmãs e temos um vídeo para mostrar para vocês do que elas têm a dizer. Vamos ver o vídeo. Era pai e mãe e os nossos irmãos. Éramos em cinco irmãos. Então, nas horas das refeições, todos à mesa. Claro, relacionamento normal, às vezes chamada de atenção do pai, né? Precisa, né? Imagina, e ele era, quando eu já era quase adulta, ele já era um piazão ainda, né? Então, porque começou a mudança na vida dele, assim, ali a partir dos 15 anos, que eu me lembre, né? E foi assim, mas estávamos sempre normal, até então. Depois é que foi mudando mais, né? Antes da dependência era um ambiente agradável, na infância os conflitos de criança, assim, principalmente eu e ele, que éramos os mais próximos, mas na família era um ambiente muito agradável. No momento da juventude, foi onde a gente começou a perceber e eu sinalizei para minha mãe, achava que estava estranho e aí minha mãe falou, não, eu acho que não é possível, e ficou aquela crença de que não, isso era impossível na nossa família. Como o momento mais grave foi quando os irmãos já não estavam mais na casa, nós já estávamos casadas, quando a gente foi percebendo uma maior mudança, o impacto foi mais sentido pela minha mãe, e aí nós de fora começamos a perceber os transtornos que o relacionamento provocava. O Eliel foi um dependente que ele nunca usou droga em casa, nós nunca vimos ele sob efeito da substância, ele nunca tirou dinheiro, sumiram coisas da casa, ele tinha um comportamento atípico do dependente químico. Quando ele aceitou, né, ele já estava quase no fundo do poço, né? Então foi um alívio para a gente ele ter aceitado. Quando o Eliel decidiu fazer o tratamento no Ceifar, foi um misto de expectativas, preocupações, até que ponto ele iria, mas quando nós vimos ele se engajando no tratamento, foi inexplicável. Não, era assim, parece que todas as esperanças para todas as áreas da vida dele a gente depositou naquele tratamento, né, com a esperança de que ele realmente mudasse. E era um fato que ele já não acreditava. No primeiro internamento, ele achava que ele dava conta sozinho, que ele se recuperava sozinho, que ele não precisava de tratamento. Aí, quando ele teve a recaída,
ele não acreditava que tinha esperança. E aí foi um processo mais difícil de convencê-lo a voltar a se tratar. Os pontos fundamentais no Ceifar é um novo olhar para a vida, aprender a viver diferente, dar valor para pequenas atitudes em casa, né? O simples cuidar das suas coisinhas, ter amor no cuidado com as suas coisas, olhar para a profissão, se a tua profissão oferece risco ou não. Isso foi muito importante, ele teve um suporte do Cantec nesse contexto. A vida com Deus, o aprofundar desse relacionamento com Deus, não apenas religiosidade, não estar frequentando uma igreja, mas ter um relacionamento com Deus. O encontro com Cristo e ver a vida transformada dele, para nós foi uma injeção de ânimo e renovou as esperanças. Isso acho que em qualquer família, mesmo não tendo conhecimento de Cristo, porque você já vai vendo a diferença na pessoa. Ele já mudou, era outro jeito, né? Nossa, era notável a diferença quando a gente o encontrou ali na igreja, o primeiro dia que ele veio, né? Depois dos 30 dias no Ceifar, que a gente encontrou ele na igreja. Nossa, minha mãe ficou super emocionada. O conselho que eu deixo para as famílias na prevenção contra a drogadição é intencionalidade em cada atitude como pais, seja com as crianças menores, seja com os adolescentes, regras claras, mas muito amor, muito carinho, ouvir, né? Às vezes nós como pais temos a tendência a falar, a passar o nosso conselho, a passar o nosso sermão, mas muitas vezes quando nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, a interpretação que eles estão tendo da vida, a percepção que eles estão tendo de um problema, e é nesse momento que nós podemos ajudar, quando nós sabemos o que vai no coração deles. Então, ouvir bastante e amar bastante, né? Eu acho que é uma boa dica de prevenção. Bom, o que eu tenho a dizer aos pais, tanto de crianças quanto de adolescentes e jovens, cuidem, olhem o que eles estão vendo, os amigos, os tipos de amigos, tipos de conversas, pequenos vícios, o simples fato de fumar, que isso, claro, não é tão pequeno, não é simples, mas leva às drogas. É a primeira entrada, é a primeira porta, né? Então procurar evitar e cuidar, não, tem que estar tratando, buscar um tratamento, não dizer que não vai entrar em casa, tem que acolher, tem que ter amor, tem que ter carinho, mas procurar também um tratamento, porque temos, graças a Deus, a igreja PIB tem o Ceifar, que é um oásis, é uma recuperação para as pessoas, e estivemos lá quando íamos visitar ele. É um lugar maravilhoso, você vê da onde saiu a diferença. E Cristo está no centro de tudo. Sem ele não teríamos alcançado a vitória na vida do Eliel. Muito lindo, emocionante. Eu sei que você está emocionado, eu me emocionei, imagina você. Mas enfim, tudo que elas falaram, né, muito remete àquilo que você já contou um pouco. Eliel, dentro do projeto Ceifar, quais foram os melhores momentos? Não falando ainda o teu encontro com Jesus, que essa é a próxima pergunta. Mas falando dos melhores momentos. Bom, por favor. É difícil até de listar, né? Porque foram muitos momentos bons. Tenho um carinho enorme pelo projeto. Eu me sinto devedor ao projeto. E eu tive experiências inacreditáveis lá, né? Eu, por ter vindo mesmo de um lar cristão, mas eu não acreditava muito, assim, até na minha própria mudança, né? Eu não tenho mais jeito. Mas aí teve um dos voluntários, geralmente os voluntários todos parece não, eu percebo, eu sinto
que são voluntários escolhidos a dedos por Deus para estar lá. Porque eles fazem uma diferença enorme na vida da gente, além de todo a infraestrutura do projeto, né? As pessoas que estão dirigindo, os monitores, a psicóloga, a psicoterapeuta, que na minha época estava também, e todos, até as cozinheiras têm um carinhoso, um abraço cristão, assim, parece que você está nas mãos de Deus, sabe? Aleluia. É um lugar Glória privilegiado. Né? Sem dúvida. E então, mas um deles, que foi o Coronel Sanderson, que o Coronel Sanderson, por ele ser coronel, ele tinha aquela postura, e a gente que vem dessa linhagem de malandragem ficava meio recuado, entendeu? E de repente ele faz uma oração comigo, sozinho, em particular, de repreensão, e ele teve uma revelação aonde, quando nós terminamos de orar, ele me contou que as orações do meu finado pai ainda estavam na presença de Deus. Aleluia. Amém. Isso foi o primeiro passo para o encontro de Cristo. Isso, falando então um pouquinho, né, o teu encontro com Jesus, porque você citou agora aquele momento particular que o Coronel Sanders te chamou, teve aquele momento de oração e você sentiu o grande amor de Deus e aí tua vida foi impactada. Fala um pouquinho do teu encontro com Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, como eu falei, foi o primeiro passo, já era uma aceitação a Cristo, sabe? Ele já tinha me convencido, né? E depois teve um culto onde vieram de outros países uns americanos fazer um serviço voluntário. Eu cito meu pai porque eu tinha uma amizade, meu pai me considerava cegamente. Minha mãe sempre foi um pouco recuada. Aqui que você só chega de madrugada e você dorme o dia inteiro, eu para um 6 cilindros, como você se sustenta? E meu pai não. Meu pai, às vezes eu via meus amigos da malandragem com carros suspeitos, meu pai estava sentado lá dentro do carro, jamais ele imaginava que eu andava com umas amizades, né? E quando eu estive preso, meu pai morreu e eu carreguei uma culpa. Então eu abracei uma bagagem e me agarrei à minha culpa, sabe? Quando eu tô nesse culto, eu não entendo nada de inglês. E os americanos um deles chegou a orar comigo e começou a orar em inglês e eu tô ali sem entender de nada. Mas daqui a pouco ele começou a enfatizar, nothing, nothing, nothing. E o Espírito Santo me responde, nunca, jamais eu lhe culparia. Aleluia, Jesus. Eu me senti já abraçado e ali eu me entreguei. E glória a Deus. Além foram outras experiências com Deus. E eu parei de buscar aquele negócio de que Deus tem uma palavra para você, que Deus mandou te dizer. Não, agora eu posso ouvir, né? Eu senti que eu tenho um relacionamento. Porque um relacionamento é ouvir, é falar e ouvir. Né? Enquanto eu estou só falando, e dali eu comecei então ter a minha prática de oração. Eu acho que o meu alicerce, eu me sinto vitorioso. E o alicerce da minha vitória é a oração. Enquanto eu não estive, eu acho que eu descobri esse caminho por intermédio da oração. Né? Eu fui instruído desde... Eu vivi na pele Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, que mesmo ancião não desviar-se-ará dele, né? Entre outras versões. Eu também procuro essa prática com meu filho, porque para mim foi essencial. Se não fosse o ensinamento dos meus pais, talvez eu tivesse desgarrado e não encontrado o caminho de volta. Certo. Doutora Raquel, a senhora gostaria de pontuar alguma coisa? Eu acho interessante trazer essa fala um pouco dele, quando ele traz, né? Esse momento em que ele conseguiu pôde perceber o papel do pai dele,
a necessidade ele conseguiu ressignificar, né? E foi o que nós trabalhamos, né? Sobre o passado eu não posso mudar, ele já está escrito, ele já foi feito, mas o que eu posso fazer com essa criação, dessa nova perspectiva de vida que eu tenho, né? Então, ele, naquele momento, ele aprendeu a aceitar a sua dor, a não se culpar, né? Porque estava feito, ele tinha que dar sequência da vida dele, e daí ele conseguiu trazer todo esse afeto que o pai dele tinha para com ele, e ele também guardar isso, né? Então, o pai talvez não soubesse de muitas coisas, eu não pude ver o meu pai porque eu estava na cadeia, então isso fez com que ele fosse reconfortado na sua dor. Sem dúvida. Né? O fato dele estar envolvido no projeto Ceifar, onde é trabalhado muito essa espiritualidade, isso conseguiu fazer com que ele lidasse com essa dor de uma maneira crescente mais para ele. E a senhora citou a questão da espiritualidade. E a pessoa de Jesus é fundamental para a transformação da vida do indivíduo, quer seja até em outros tipos de vícios, né? Outros tipos de práticas. O que a senhora pode pontuar sobre esta questão? Jesus. Eu diria assim, nós somos bio, psicossocial e espiritual. Né? E o Ceifar trabalha nessas 4 linhas. Trabalhamos podemos dizer 4 pilares, né? que é muito interessante. Agora, o que a gente tem que entender também, e o que a gente, em alguns estudos que fizeram, tá? Que existe um quociente da inteligência espiritual. Espiritual. Né? Não só aquela que é QI, que é relacionada emocional, a conhecimento, intelectualidade, aprendizado, não essa, mas também o quociente espiritual, né? Que a pessoa que desenvolve a espiritualidade é uma pessoa que aprende a ser mais tolerante, é uma pessoa que aprende um referencial que eu tenho, eu vivo algo além desse mundo físico, né? Aprende a ter a fé, aprende a ter a esperança, aprende a lidar com o perdão, aprende a lidar com sua dor, com suas fraquezas, com seus fracassos, né? Então, a espiritualidade, ela vai fortalecer o espírito que todos nós temos, e faz com que nós consigamos ressignificar toda a nossa alma. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e todas as minhas vontades que eu tenho. Tá? Por isso que se nós formos por esses 4 fatores, por esses 4 pilares, né? Nós podemos entender a importância da espiritualidade também dentro desse contexto da dependência química. Aí você cita também Salmo 121, e você traz até um testemunho recente. Em poucas palavras, por causa do nosso tempo, o que você pode dizer a respeito do Salmo 121, que foi uma revelação de Deus para você recentemente? Então, agora já nos meus, chegando aos 5, 6 anos ali, que fui abençoado por Deus por um caminhão, sou carreteiro, né, consegui conquistar o meu próprio caminhão, e estava a 1.700 quilômetros da minha cidade, onde eu não conhecia ninguém, longe dos parentes, amigos, até de transporte, e o caminhão quebrou do nada, assim, e eu estava numa região de serra, e nem fez barulho, mas eu achei, só caiu uma peça. E eu vou para frente do caminhão e me deparo com um alargamento de óleo. Acabou minha viagem, acabou minha vida. Né? E eu olhei para aquelas serras assim e me lembrei desse versículo. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu estou aqui hoje, que isso aconteceu há 15 dias atrás, por misericórdia do Senhor. Aleluia. Ele mostrou para mim que não é os meus amigos ou os meus parentes que podem estar comigo todo momento, mas o Senhor também é o meu pastor, e em nada ele me falta. Pode me faltar o dinheiro, pode me faltar meus parentes, mas ele está ali, ele não me falta, entendeu? Eu estou aqui porque ele foi o meu socorro. Sabe, proveu o modo de eu vir. Eu agradeço grandemente a PIB, que me abençoou nesse sentido, em me trazer para cá, e
outros irmãos também, o irmão André, que já foi monitor também do Ceifar, sabe? Pessoas usadas por Deus de lá da cidade, que eu não conheço ninguém, 2 evangélicos da Assembleia de Deus, falaram, não, a gente vai te ajudar, sem me conhecer. Sabe? Glória a Deus. Meu caminho. Anjos do Senhor, que Deus coloque no caminho. Bom, Provérbios 22:6 fala, como você já citou, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Pontuando este versículo, o que a senhora poderia dizer a respeito desta passagem bíblica, já pensando no encerramento do nosso programa? Eu diria assim, para os pais, né? Ame, né? Eduque, mantenha o diálogo, né? E exercite a espiritualidade para com teu filho, né? Ele sempre vai precisar dessa completude, né? Ele precisa ter uma boa saúde física, ele precisa ter uma boa saúde emocional, ele precisa ter uma boa saúde espiritual, né? Então, o nosso papel é trabalharmos em cima da prevenção, né? Diálogo faz parte, limite faz parte, a criança tem que ter rotina, a criança tem que ter normas, a criança tem que ter regras. Mas, acima de tudo, né, como disse a irmã dele, né, tem que ter amor. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quero deixar uma reflexão para você. Pais, queridos, amados, você que ama o teu filho, como a doutora Raquel já falou, como o Eliel também já colocou, ame incondicionalmente teus filhos. Ajude-os a serem educados no caminho do Senhor, a base de tudo. E como também a doutora Raquel e Eliel já colocaram, evite terceirizar as responsabilidades, porque sabemos que realmente, quando a gente pode dar norte para a vida das pessoas que nós amamos. Eu não sou pai, não tenho filhos, mas eu tive um pai que me amou muito, amoroso, tenho uma mãe que me ama muito, é amorosa, e ambos me ensinaram o caminho da palavra de Deus e fez eu trilhar este caminho. E eu quero deixar esse desafio. Independente de religião, pense, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e certamente você vai encontrar um caminho para ajudar os teus filhos a encontrar um norte e ser um grande homem ou uma grande mulher lá na frente, evitando esse problema da drogadição. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, Eliel. Muito obrigado, doutora Raquel. Denilson, muito obrigado. E fica aí. O pastor Pascoal também. Sem dúvida. Eliel agradece ao pastor Pascoal, ao Michel e também ao Projeto Ceifar, na pessoa do Markson, a Cláudia, enfim, doutora Raquel, doutor Paulo, todos que fazem parte desse projeto. E principalmente a Deus. E principalmente a Deus e aos voluntários também, né? Sim, que você citou ali. É isso. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa Novas Histórias, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito. Deus abençoe a tua vida.